Hoje o assunto é sobre danças brasileiras, essa cultura, essa arte, tudo que está envolvido, o folclore e essa preocupação que a gente tem em saber o que está acontecendo com a nossa cultura, para onde ela está andando. Para isso, a gente trouxe o professor Allan Kardec Torres, e ele vai contar um pouco para a gente, trazer respostas, espero. Bem-vindo! Tudo bem, turma? Bom, com danças brasileiras, eu sou apaixonado. Primeira coisa, eu sou apaixonado por esse tema que me deixa, assim, sem palavras. Mas a minha experiência com dança começa desde do ensino fundamental. Você acredita? Mas é a tua vida, né? Eu acho que as danças brasileiras devem traduzir um pouco do que é você. E a primeira curiosidade que eu tenho, que eu sei que você é lá do norte. Quando você chegou aqui em São Paulo, conta um pouco essa história. Acho que vem antes, você quer contar já lá de quando você é criança? Minha vida, eu até 97, até 96, 97, eu era funcionário da Vale do Rio Doce. Fazia parte de um grupo de pesquisa, o Quarupi, que era um grupo de pesquisa de dança e cultura popular. Eu lembro desse nome. Tinha CDs também. Tem CD, o Gustavo Cortes, do Sarandeiros, hoje é Sarandeiros, está no UFMG, o professor excelente. Era muito importante esse grupo, meu Deus. Eu fazia parte desse grupo. Em 94 fui para a Europa, passamos 40 dias na Europa apresentando o que é o Brasil, em termos de danças brasileiras, de norte a sul do Brasil. E aí, quando foi em 97, eu falei assim, gente, acho que vou estudar um pouco. E aí saí de Carajás, no sul do Pará, onde eu estava, e vim para São Paulo estudar. Você veio estudar. Eu vim estudar, eu digo, eu vou estudar, quem sabe eu volte aqui. Só que aí acontece uma seguinte confusão. A minha esposa, ela é de São Paulo. Ela estava lá. Ela veio. Disse, vai que eu estou indo. Eu falei, duvido que você vai. Eu vim. Só que eu vim e fiquei. Que aí fui pesquisar, fui estudar e vi que é um assunto que está precisando nas escolas, seja ela ONG, instituição de ensino em geral. Já naquela época. Naquela época já precisava. Então, chegando em São Paulo, aí eu comecei a demonstrar a minha experiência. Eu, nascido no Piauí, criado no Pará, conhecendo o tamboril, quando eu apresentei para uma professora na escola, na faculdade. O que é o tamboril, professora? Ela olhou assim para mim, mas não sei nem o que você está falando. Olha só. E é uma manifestação cultural de onde? É daqui. De São Paulo, sudeste brasileiro. O tamboril é aquele grandão. Cheio de fitas, em louvor à Nossa Senhora do Rosário. Eu falei, gente, se ela não sabia, eu sei, então eu vou ficar por aqui. E aí continuei estudando. E não parei mais. Claro, mas você já tinha na raiz, no sangue, muito da cultura. Talvez mais até do que você soubesse. Porque lá no norte do Brasil, o que acontece? Por exemplo, o carimbó no Pará. O carimbó no Pará, quando você toca o carimbó numa danceteria, enche mais o salão do que quando dança um hip hop, por exemplo. Ainda acontece isso. Acontece isso. Eles gostam de dançar, eles querem dançar o carimbó. Então é uma dança deles. Quer dizer, então o problema está aqui. O problema está assim. Ou não é? É bom ou não é? É ruim? O que é isso? Então eu vou te contar uma coisa, um pouquinho da minha experiência. Na década de 80, eu nasci aqui, estudei aqui, sempre gostei de dança. Eu era uma bailarina clássica que experimentava todas as danças, minha família podia pagar e eu tinha condições de fazer. Só que eu também fuçava as danças folclóricas, tanto internacionais como nacionais. E, na época, eu era novinha, década de 70 para 80, o Museu de Folclore era dentro do Parque do Ibirapuera. Era lindo. Eu cheguei ainda estava lá. E nessa época, na década de 80, eu fui fazer o curso de folclore junto com a minha mãe, porque eu era menina, e nós duas fomos estudar lá dentro do Museu do Folclore. Na época, Câmara Cascudo era vivo. Cascudo. Então, você entende? As nossas referências estavam ali. Então, eu tive a oportunidade de viver, vamos dizer assim, que eu tinha uma curiosidade diferente da maioria, já pelo amor à dança. Eu ainda me aproximei do folclore, enquanto as pessoas já começavam a se afastar. Mas ainda existia onde buscar. E daí para frente, eu só vi morrer. Eu só vi diminuir. Era isso que eu gostaria de contar para você. Eu falei, olha, eu vivi, eu busquei.
conheci Tião Carvalho, Tião Carvalho. referência do Maranhão, né? Tião Carvalho. Ainda novo, começo da década de 90, ele estava começando a trabalhar também, ou pelo menos foi quando eu descobri. E ele continua resistente. Resistente. Aqui em São Paulo, no Morro do Querosene, a festa maranhense é idêntica aqui no Morro do Querosene, em São Paulo. O cacuriá, o tambor de crioula, o bumba meu boi do Maranhão, eles colocam em prática a festa. Ele mantém. Mantém. Ali. Só que quem sabe disso em São Paulo? Acaba sendo guetos, né? Restritos. Poucas pessoas. Tem escolas que eu vou ministrar aulas, mas existe isso aqui, professor? Existe em tal lugar assim, assim, assim. Ah, mas como você sabe disso? Sim. Pois é, né? Pesquisando, estudando. Então, mas justamente o que nós fazemos na faculdade, né? Eu tentei levar o Tião Carvalho em um dos nossos congressos, mas não calhou a data. Ai. Mas ele ia. E Então, são coisas assim. A cultura está acontecendo, ela continua viva fora de São Paulo, e São Paulo está emburrecendo, Alan? não, é que na verdade, assim, vamos dizer que é uma cultura mais instantânea. O que é mais fácil de aprender hoje? O que é o shot nordestino ou o forró universitário? Forró universitário está muito mais próximo. Aí eu te pergunto, shot dos milagres, olha o título, Sim. e shot das meninas, qual a diferença? Shot dos milagres e o shot das meninas, qual a diferença? Qual a diferença? O shot das meninas me parece, bom, é mais antigo, mas... A batida do shot dos milagres. A batida do shot das meninas. A batida é a mesma. O modo de dançar é diferente. Só isso. Por quê? O que acontece? No shot das meninas, que é a base do forró nordestino, é a base do... Quero aprender a dançar forró. Primeira coisa, shot, que é a base do forró. Sim. Daí eu vou pro baião, pro chachado. No estado de São Paulo, vamos dizer assim, na capital do município de São Paulo, veio o forró universitário com essa intenção. Eu vou dançar com a Carla, mas vou mostrar que eu sei dançar. Como? Mais cadenciado. Uhum. Tanto é que se você pegar, eu até falo isso em algumas escolas que eu vou, coloca um casal dançando forró universitário aqui, e do lado deles dançando como é que é? Uma dança maranhense, que eu esqueci o nome agora. Uma dança maranhense que eu esqueci, eu vou lembrar o nome. Colocando esses dois caras, você não sabe que é um ritmo, porque é parecidíssimo um com o outro. Tá. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque é um modo que eu aprendi a levar o que é o forró para a escola. Claro. Por exemplo. E eu gosto disso, Alan, porque, na verdade, assim, a questão do shot universitário, né, do forró universitário enquanto movimento, né? Eu entendo que é uma renovação, uma adequação, Isso. e tá tudo bem se a cultura chega. Eu acho que tá válido. Tá. Existe a cultura raiz, que continua acontecendo, e existe a cultura renovada, que traz os jovens de hoje para ela também. Então, não é necessário essa perseguição, Não. essa reclamação. Não, sabe por quê? Voltando ao forró universitário, em mais ou menos 99, 2000, 2001, eu fui convidado para trabalhar numa escola em São Bernardo. Chegando lá, eu vi que tinha uma festa junina, legal, interessante. Cheguei para a diretora e falei assim, vamos fazer uma festa mais tradicional, com danças brasileiras? Ah, professor, isso não vai dar certo. Posso tentar? Estava no auge do forró universitário. Comecei com Fala Mansa. Sim. Acabei a coreografia com o quê? Com o shot das minhas de Luiz Gonzaga. Pronto. Dali, fui para Araruna, no Rio Grande do Norte. Dali, fui mudando as danças. E os alunos cada vez mais. Claro, mas começou trazendo dentro do que eles conheciam. Então, Carla, com 6 meses de trabalho, a turma estava dançando lá no Chile. É isso. Ou seja, garotos, meninos, meninas de acho que é sétimo ou nono ano da escola, até o ensino médio, envolvidos todos no único grupo. Ai, olha... Agora, como coloquei isso para eles? Entendeu? Isso. Do jeito que eles queriam ver. Depois eu fui modificando e contando. Uhum. Aí que tem... Agora, eu quero fazer uma pausa, porque, olha, escolas, atenção. Na verdade, tudo depende de um professor
preparado, bem capacitado e uma chance para ele estar desenvolvendo um trabalho sério. Veja que ele, com a dança popular atual daqui da cidade, ele conseguiu trazer os alunos chegaram a conhecer a cultura real, raiz das várias regiões do país, e ainda ele conseguiu destacar talentos que chegaram a dançar e representar a nossa cultura fora do país. Então, isso é um trabalho bem feito. Isso é um trabalho que deveria estar acontecendo em todas as escolas. Por favor, atenção, é tempo ainda. Dá tempo, gente. Os alunos querem isso. Eles Exatamente. Querem. Só que, igual você acabou de falar, cadê o conhecimento lá do profissional? Sim, é esse que é o detalhe. E essa questão também dos alunos querem, que é outra questão. Quando a gente fala de talento, a gente não está falando em buscar perfeição. A gente está falando em buscar excelência no trabalho. Então, é preciso voltar e o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando e o que nós estamos perdendo, que é o mais grave. É o mais grave. O que é o Brasil? Outro exemplo, que agora há pouco, estamos em 2024, 22, 23, fui convidado para uma outra instituição para colocar em pauta o Bumba Meu Boi. O que é o Bumba Meu Boi? De onde veio isso? Uhum. Bom, a gente sabe que é da região norte, mas há tantas diferenças então, que eu não sei. Mas aí ele me chamou para fazer do Bumba Meu Boi, mas queria boi bumbá. Eu falei, peraí, você quer Bumba Meu Boi ou boi bumbá? Porque boi bumbá é Parintins, Amazonas, Bumba Meu Boi é Maranhão. Peraí, Alan, aí começa então a confusão. Agora, Alan, você vai explicar a história do boi e as diferenças, por favor. Ninguém melhor do que você para explicar para nós. Então, ó, esse negócio de boi. A história do boi, que tem Bumba Meu Boi, boi bumbá, boi de reis, boi de mamão, variações, vários nomes. No boi bumbá ele é mais assim, entre aspas, mais carnavalesco, mais alegórico. É uma dança assim mais, vamos dizer assim, modulada. Ela tem uma sequência coreográfica, porque ela é avaliada lá dentro do bumbódromo. O Caprichoso e Garantido, eles entram e tem avaliadores. Então é uma coisa bem show para se assistir. O bom que coloca em pauta a cultura popular do Amazonas, de Manaus, lindo, maravilhoso, do jeito deles, está ótimo. Sim, mas provavelmente algo exagerado, cheio de brilhos, porque é uma outra... É outra coisa. Outro objetivo. Aí você vai lá para o Maranhão. No Maranhão você tem um boi bumbá, mas você tem um boi de zabumba, você tem um boi de orquestra, o boi de variações, porque de acordo com o batuque... Essas variações são musicais? Musicais. A variação musical lá no Maranhão. Em Parintins, é um ritmo só. Os dois principais, Caprichoso e Garantido. E deve ter um padrão, porque tem... para ser avaliado. No Maranhão, você tem variações de ritmos, de modo de dançar. O batuque é diferente. O boi de zabumba. O boi de zabumba é tocado com o zabumba. O tambor. Tum, 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 tum. E estão dançando. O boi de matraca. Tem gente que pega a perna da mesa, porque são pedaços de pau, e vai dançar o boi, junto com os pandeirões. O boi de orquestra, cheio de orquestra, que é mais, assim, mais clássico, vamos dizer. Como no frevo, que tem todas essas variações também, não? Mas aí, quando você falou de história, qual a história do boi? De onde veio esse negócio? De onde surgiu essa história do boi? Tem história religiosa. É isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes as histórias, os inícios das danças folclóricas têm raiz religiosa, não? Tem, então. A história religiosa é que um santo emprestou um boi para o outro. São João emprestou para São Pedro, que emprestou para esse. Quando chegou em São Pedro fez um boi de verdade, um boi, que era a atração da festa. Só que eu acho que, se eu não me engano, foi São Pedro. Quando chegou na festa de São Pedro, mataram o boi e fizeram um churrasco. Devolveram para São João em forma artesanal. Continuou, aceitou na boa. Mas aí tem outra história mais louca ainda. No Maranhão, por exemplo. 13 de junho.
Parece história mitológica, É, mas eu tô uma falando. história estranha. 13 de junho, Santo Antônio. Acontece o batizado do boi. E é batizado de verdade. Ah, que Com bonito. padre, com tudo, papapá, batizado do boi. Aí 20 batiza o boi boneco. 24 de junho, vou sair pra festa, vou dançar. Vou pra rua, vou dançar. Acabou o batizado na rua. 29 de junho, São Pedro, matança do boi. E detalhe, é a morte do boi mesmo, que eles quebram o boi. Lá embaixo, o rapaz está embaixo do boi dançando. Às vezes está com 1 litro de aquele vinho sangue de boi. E ele derrama o vinho como se fosse o sangue do boi mesmo. Mata Matando o boi. o boneco, O né? boneco. Claro. Ah, Mas aí, não sabia desses aí eu pergunto detalhes. para vocês. E dia 30 de junho, o que se comemora? 30 de junho. Porque, ó, falei de Santo Antônio, falei de São João e falei de São Pedro. E 30 de junho? Nossa, me pegou. 30 de junho? Não sei. Que aí eu matei o boi, mas é como eu vou ter o boi ano que vem? São Marçal vem e ressuscita o boi. Ele tem que renascer. Aí vem São Marçal, que é um santo comemorado muitas vezes, acho que até no Maranhão só que comemora. Porque na história do boi da Catilina, ele também renasce. Aí ele renasce, essa parte religiosa. Então, São Marçal vem, ressuscita o boi e continua a festa ano que vem. Com outro brilho, com outro, com outro bordado, e aí vai. Então, pergunte na escola, o que seria 30 de junho? Mas 30 de junho não existe. Aí eu pergunto. Claro, eu não sabia, eu não tinha conhecimento mesmo. E isso é muito interessante porque veja que tem toda uma história de nascimento, do batizado, Exato. do sacrifício. Uma história muito parecida com a de Jesus, não? Estou te falando, é a parte religiosa da festa. Tem uma outra história que conta, igual você falou da Catirina. Aí já parte mais para, vamos dizer assim, a parte mais de hereditariedades. Uhum. Por quê? Catirina era uma negra que estava gestante. Sim. Só que ela viu aquele boizão lindo, maravilhoso. Eu quero aquele boi ali. Aí vai com o pai Francisco. O pai Francisco não é o pai da Catirina, é o marido da Catirina. Cuidado. Que muito não é pai Francisco, não. O pai Francisco é o marido da Catirina. É como chama o marido dela. E aí pede para ele aquele boi, mas é o boi reprodutor, eu não posso fazer isso, o dono não vai gostar. Vai escondida, tira a língua do boi e dá para Catirina. O boi. O dono quer o boi de volta, mas quer aquele boi. Claro. Aí vem ele atrás de pajé, de doutor, de tudo que é coisa para ressuscitar o boi. Pai Francisco e Catirina, negros. O dono da fazenda, o branco, Sim, o europeu. Europeu. E o índio, o pajé. Olha a formação do povo brasileiro aí. Claro. Então, essa parte é mais ligada. Tem uma parte religiosa que ressuscita o boi, mas aí eu falo mais assim da hereditariedade do povo brasileiro. Sim, está todo o povo, a miscigenação está ali presente na história. Entendeu? E cada um com seu papel. Essa que é o bonito dessa história, é isso aí da cultura popular, é isso. Tem uma função. O que é isso? Por que essa história? Por que isso? E o curioso é que, assim, é o mesmo caldeirão no Maranhão, é o mesmo caldeirão aqui na cidade de Santos ou São Paulo, né? A história é a mesma. Catirina, Pai Francisco. Lá de Parintins tem a história da Catirina também. Mas só que lá eles chamam de Sinhazinha, tem uma mais interessante, que é a Sinhazinha da Fazenda, que é ela que toma conta do boi, que é outra história bem diferente da Catirina com o Pai Francisco. Entendi. Mas a história da Catirina, Pai Francisco e o dono da Fazenda, em qualquer região do país que você for, você vai encontrar essa história. Vai ter os três papéis aí, os três povos presentes. Isso é maravilhoso. E essa análise vai fundo, né, Alan? A gente está falando de dança, a gente está falando de música, não, mas a gente está falando de geografia, de história, de raízes, e é o que a gente está vendo isso perder, né? Bom, e aí a gente tem contado aqui sempre sobre o nosso livro que vai sair, não tem data de lançamento ainda, mas eu queria que você contasse um pouco do seu capítulo, o que você escreveu, o que te moveu a escrever e escolher esse tema. Então, lá no capítulo do nosso livro, eu falo de Dança Brasil, Educação e Cultura.
Lá eu coloco o quê? O conceito do que é folclore, o que é cultura, o que é dança brasileira, o que é dança folclórica brasileira, e vou para as regiões. Eu pego, acho que se eu não me engano, 2 danças de cada regiões. Eu pego o carimbó, que é uma das mais importantes do norte do Brasil, que o pessoal vai chegar em Belém e vai dançar o carimbó. O que é o carimbó? No Maranhão, o meu boi. Em Pernambuco também pega isso, Nordeste, pega um pouco do frevo. Aqui no Sudeste eu ponho a congada. E no Sul do Brasil eu coloco danças mais, assim, menos clássicas, mais brincadas, como o pezinho, cana verde. Entendi. Que é umas danças mais... Você canta e dança. Sim. É mais brincada. Mas ali eu coloco como objetivo, igual você acabou de falar, na escola. Como eu vou trabalhar isso na escola? O que fazer isso na escola? Como colocar em pauta isso? Por exemplo, lá eu coloco, se eu não me engano, uma parte que fala do... Você falou de geografia. Boi do Maranhão. É o meu que o boi de Parintins? É o meu que o boi do Rio? É o meu que o boi de Santos? E aí, geografia. Sim, claro. Evolução histórica dessa manifestação cultural. História. Claro. Vou juntar com o quê? Com educação física. Claro. 3 disciplinas dentro da escola. Sim. Então eu tento colocar essa parte lá dentro. Claro. O que é bom para o nosso livro, que coloca em pauta o que eu faço com a dança na escola. Claro, exatamente. E esses conteúdos vêm com a prática de ensino, né? Então, o que eu vejo hoje dentro da pós-graduação são muitas pessoas que trabalham ensinando e pensam só em ensinar o movimento A, depois o movimento B, depois o movimento C. Primeiro que essa ordem não é necessariamente a melhor. Tem esse detalhe. Mas a contextualização é que é realmente a cultura e a função da escola. É trazer tudo junto, essa combinação, né? É que, por exemplo, eu vou em escolas aí, por exemplo, que 3, 4 anos já que eu sigo, acompanho essa escola na festa junina. E aí, eu vou 10 da manhã e saio de lá 4 da tarde. Apresentações de danças juninas. Que danças aparecem lá? Educação infantil, quadrilha. Fundamental 1, quadrilha. Fundamental 2, quadrilha. Ensino médio, quadrilha. Mas... É a quadrilha de cada ano. E aí? Não é festa junina? Acabei de falar do boi. É festa junina. Forró, é festa junina. Araruna, cacuriá, carimbó. Então por que não põe... Próprio no estado de São Paulo, a congada, ela tem uma função religiosa. Eu posso demonstrar isso na festa junina. Uhum. Congada, catira. Catira tem uma parte da catira que é mais assim, mais brincada, dá para fazer tranquilo. Fico com medo de colocar o palmeado junto com o sapateado. Calma, apresenta um, depois outro, brinca com essa dança. Catira eu cheguei a viajar para ver. Essa eu fui atrás. E, assim, você vê como a gente gosta, né? Na faculdade, eu tive aula com Maria Alice Magalhães Navarro. E ela me orientaria se não fosse a morte precoce dela, mas era a referência de dança folclórica dentro da educação física. E no momento que ela morreu, na USP, acabou. Assim... Foi uma perda. Ficou muito, muito, assim, mais direcionado. Inclusive, na USP, tem um professor lá, que eu não lembro o nome agora, que está tentando colocar a capoeira lá dentro como se fosse cultura popular. Estou adorando que parece que está vingando. O trabalho dele está evoluindo. Exato. E, na verdade, eu não sei como que você vê as tendências da educação hoje, mas, para mim, em termos de futuro, eu vejo como um retorno de todas essas culturas. Você vê isso? Carlinha, aqui na educação, o que acontece? Como eu acabei de falar para você, por que eu danço o forró universitário, mas não danço o shot? Aquele negócio mais quadrado, mais fácil. O que eu posso fazer para aprender o que é o cacuriá, por exemplo? Tem uma parte brincada do cacuriá que é... a música. Eu sou jacaré. A galera se forma num jacaré, como se fosse um jacaré, e vai dançando. Que bonito. Por que eu não posso colocar isso
de forma lúdica para criança e educação infantil, até para adolescente do ensino médio. E Só cortando você, eu fui dar aula numa escola agora há pouco, na instituição, e o professor falou assim, olha, Alan, só tem um detalhe, cara, toma cuidado para colocar o menino, tocar na menina, mas... eles são meio estranhos, assim, não sei. No final da aula estava todo mundo brincando, conversando, eu digo, não vi nada de estranho até agora. É o medo, às vezes, do profissional em colocar aquilo ali em pauta. sim, e se expor ou Entendeu? promover alguma situação que seja problema para ele. É isso acontecendo. O Sim. profissional está assim, ele Tá está acuado. Ele está acuado. Eu faço ou não faço? Tá na BNCC, Cultura Popular, Educação Física, Educação. Mas quem coloca em pauta? Quem coloca em prática? Eu acho que o termo acuado é o momento do profissional, né? Ele fica restrito. Até onde eu posso ir, até onde vai dar problema, qual música que eu posso usar. Tudo parece uma perseguição. Não? Uma outra instituição que eu fui, um garoto falou assim, professor, por que você não fica para dar aula com a gente? Que eu fui convidado, assim, acho que foi em 2 dias que eu fui lá brincar de dançar, eu chamo de brincar de dançar aqui no... Sim, sim. E era um adolescente de 17 anos de idade. Eu falei, querido, se eu puder, eu posso ficar. Fale com sua diretora, com sua coordenadora. Porque a professora, do modo como ela passava, dizia que Que agora o Rafael vai ter que se ajeitar ali. Eu estava pensando nisso. Quando deu aquele trovão, eu falei assim, gente, só falta cair a luz. Tá no trovão, eu também pensei nisso também. Mas pelo jeito a chuva tá sendo feia, né? Você quer um minuto aí? Não interrompeu, porque tá no notebook, né? Então o notebook Tá. desligou. O problema são os equipamentos, né? Então, tipo, se continuar dando esses apagões voltando, acho que a gente vai ter que interromper a gravação. Não, tudo bem. Não, eu falei assim, bom, agora já tinha acontecido isso alguma vez? Já. Já teve vezes que apagou antes, aí a pessoa da reserva chegou, e aí ela quis esperar pra ver se voltava, voltou, ficou 5 minutinhos, aí ela sentou na cadeira, comecei a arrumar as coisas, apagou. Não era pra gravar. Aí não voltou mais, e aí... Nossa, não, tá bom. Eu perdi onde a gente estava. Da parte... Eu perdi o foco total. Você estava falando... Da instituição que eu fui dar aula, era uma professora... Que pediram para você ficar. E aí, como finalizou? Eu ia finalizar. Tá, não, tudo bem. Deu apagando. Então, vamos voltar nisso? Você acha que é legal ele voltar nessa... Essa parte que eu estava falando aí? Sim. Volta um pouquinho. Consegue, tipo, cortar. Dá para fazer um cortinho. Tá bom. Então, pode ir, gente. Pode? Então, tá. Então, nessa instituição, o garoto, 17 anos de idade, um garotão grandão, falou, professor, fica com a gente, vamos dançar e tal. Eu falei, não, você pode falar para sua professora, ou para sua coordenadora, sua diretora, eu estou à disposição, basta ver o horário e tudo. Aí eu perguntei para ele, mas por que você não está com a professora? A sua professora você tem aula de dança aqui na escola? Por quê? A sua professora tem... Ela falou que não é para nós. Eu falei, mas como assim? Não entendi. Não, ela falou que não é pra nós. Mas aí eu pergunto... A dança é só mulher? A dança é só homem? Que dança que ela falou? Mas, de novo, eu vejo os profissionais também, quando falam de dança na escola, falam de dança infantil. E aí? E as outras idades? Entendeu? É isso. Gente, eu fui 2 dias. No segundo dia, a galera estava querendo que eu ficasse 2 dias. Será que foi instantâneo? Ou tem assim tá guardado com o aluno que ele quer também dançar, mas não tem quem deu o pontapé para ele. Claro, e ainda muito me espanta que os estudantes puseram para fora, porque muitas vezes eles também seguram e não falam o que eles gostariam, porque também tem medo, né? Mas esse detalhe. Essa coisa do gostar da música e do movimento é natural, vai além da mente. Porque esse adolescente ele dança fora da escola, consegue dançar com os colegas dele fora da escola, e na escola ele não dança. Tem alguma coisa restringindo ele? Segura aí, fica quieto aí. Tem alguma coisa segurando a vontade dele? Sim, claro. Isso que eu vejo, não tem outra relação. Tem professores que eu vou dar aula aí, quer dizer, professor,
Isso é muito Mas como é que frustrante. você consegue ficar tão espontâneo com eles? Gente, ouçam a música. Canta a música junto com eles. Brinca com eles. Claro. E E, aí, na verdade, que o fundamento do que você fala, o brincar a dança, eu acho que é isso. é essa a mágica. Aí vamos chegar. Quando a gente brinca na educação física, a gente se desprende do certo e errado e simplesmente arrisca, solta, estou brincando, se eu errar, tá tudo bem. E falta isso, né? Eu falei daquele grupo, agora há pouco, da escola, que eu dei aula, né? Sim. O título, se não me engano, ficou Semente do Brasil, se eu não me engano. Eu não sei se ainda existe lá no Google, Joga Semente do Brasil. Eles foram dançar no Festival de Olímpia, que é o maior festival de folclore do Brasil. Um belo dia, estou eu passeando ali, porque eu moro ali na Liberdade, né? Estou ali passeando ali, indo para a aclimação. Oi, professor, quanto tempo? Então me abraçou e olhei assim. Eu fui sua aluna, assim, professor, graças a você, estou formada, estou dando aula de dança hoje. Falei, parabéns, meu amor. Aí, né? Cara, eu fiquei assim, hã? Isso foi o quê? 99, 2000, Ah, cara. sim, passam Olha 10 só. anos, 20 Eu anos. falei, gente, ela lembra de mim do que eu fazia na E as escola. pessoas carregam, né? E ela foi porque ela gostou do modo como ela viu a dança. E conseguiu trabalhar com isso, que é mais Você tá maravilhoso ainda. É isso que... Será que está faltando essa pitadinha de brincadeira lá, de soltura do perante esse assunto? Ele se soltar mais, ser menos rigoroso com ele mesmo. Entendeu? É, e se você pensar que o curso de pós-graduação tem 14 anos, são 14 anos, pelo menos mais, porque antes já tinha outro curso de dança que a gente já estava, né, Alan? É. Então são mais de 15 anos, certamente, que a gente está vendo essa carência entre os professores, não? Mas qual o título do nosso curso de dança? Dança, 2 pontos. Arte, esporte, educação. Olha os 3 temas que envolve. O cara do futebol pode ir para lá. O cara do basquete pode ir pra... É arte, esporte e educação. Sim. Inclusive, se eu te contar uma coisa aqui, você não vai acreditar. O que tem a ver frevo com voleibol? A Qual relação? princípio, um movimento. É o que eu chutaria. O que tem a ver frevo com voleibol? Frevo com voleibol? Tem alguma coisa a ver? Não. Até porque um tá para cultura, o outro tá para esporte, mas dá para se divertir com os dois. Então, eu peguei o frevo, o passo básico do frevo, que é o passo cruzado. Sim. É o passo do guarda-chuva, que é jogando o passo do bêbado, que eles chamam, que é Que joga o vai pra guarda-chuva lá na frente. frente e volta. Eu falei, turma, vem comigo. Ah, professor, vamos comigo. Levei a minha turma de voleibol para dentro de uma sala, que eles estavam meio descoordenados. Através do frevo, eu trabalhei o movimento do voleibol. Ótimo. Ninguém acredita até hoje. Ótimo. Mas eu já vi trabalhos Você tá entendendo? É isso, de meu amor. dança para melhorar o futebol. É isso, meu a amor. coordenação, o equilíbrio. Isso. É Eu tô te falando, isso. olha o tema do nossa É pós-graduação. isso. Mas é muito rico. Então, meu amor, é que eu tô te falando. Será que não é eu, o profissional, que tá assim, puta, consigo, não consigo, faço, não faço? Sim. O que vai acontecer? E aí, a pessoa tá com medo, ela vai enxugando e deixa o trabalho pobre. Quando você não precisa ser absolutamente bom em tudo, a história da perfeição. Não É precisa isso, de gente. perfeição. Eu quero ele É se provocar conhecer o movimento e através brincar, daqui- como você diz. Perfeito. Esse projeto chamado Brincado de Dançar, eu tentei colocar em pauta, mas está lá parado. Porque todo mundo quer dançar, mas tem um certo receio, uma certa vergonha. Criança, idoso, todo mundo. Tem uma senhora... Precisamos inventar, Alan. Tem uma senhora que Eu quero. ela falou, um dia eu estava na apresentação lá de uma senhora lá, que esse livro aqui, gente, esse livro aqui é baseado na... Danças brasileiras para idosos, resgate de tradição e vida. Esse livro aqui é baseado umas aulas que eu vinha fazendo com idosas. Idosos, tinham o quê? 10 senhoras, 2 senhores, mas os senhores dançavam. E eles gostavam de dançar. Então tem 2 histórias aqui nesse grupo que eu fico assim, por que eu não parei e estudei mais esses 2? Uma senhora chegou, praticamente assim, empurrada pelo marido. Entra aí, vai dançar, vai dançar. E aí eu vi que ela não tinha boa mobilidade, não falava direito. E aí no final da primeira aula eu chamei o marido dela e conversei.
Ela tinha um problema chamado degeneração córtico-basal. Que eu falei, que diabo é isso? Importante, como professor, Daí eu fui lá pesquisar. É pior do que um AVC. O seu cérebro vai murchando igual maracujá. Você perde vai perdendo. E o rapaz lá, o marido dela, falou assim, olha, ela tem, segundo o médico, tem 6, no máximo 8 meses de vida. Eu disse, vamos dar um jeito nisso aí, vamos lá. Primeira aula, ela quietinha. Da segunda aula em diante, terceira aula em diante, eu tinha que puxar ela para mandar embora. Vai embora, acabou a aula, que ela queria mais. Entendi. Passaram 6 meses. Ela estava lá comigo. 1 ano. Estava lá comigo. 1 ano e meio depois, ela sumiu. Eu digo, o que aconteceu com a senhora? Será que ela faleceu? Vacilei, não estudei essa mulher. E aí, encontrei por acaso o esposo dela e ele falou, não, Alan, é que o médico viu uma certa melhora e mudou o medicamento. Mudou o medicamento, ela ficou mais agitada, mais descontrolada. Eu falei, tá vindo tão bem. Olha só, que loucura. Esse Olha que loucura. é outro ponto que a gente está falando só de dança. Olha que dança e eu queria saúde, te perguntar, gente. Exatamente, e quando a gente fala em dança e saúde, um caso tão grave como esse, a gente não está falando de remédio nem de médico. Nada, eu não fiz nada. E ainda, eu te pergunto, você acha que esse estado de alegria não fez a diferença? Não é isso que eu tô falando, é o que eu vacilei, eu me sinto culpado, porque eu não coloquei isso em pauta, escrevendo a evolução dela, claro. Porque ela foi melhorando. Esse foi meu erro. Meu maior erro foi Mas esse. eu não entendo como erro, Alan, porque na verdade a gente, enquanto profissional de educação física, a gente se coloca numa posição abaixo da decisão do médico. E é uma questão mesmo de sociedade, de costumes, de crenças que nós temos. E que eu tenho debatido, que eu falo assim, gente, antes de procurar o remédio, eu tenho que procurar a saúde, eu tenho que procurar o movimento, a alegria e as coisas que me fazem bem. Exatamente. Seja alimentação, sono, isso também está incluso no pacote. Mas vem antes. E você promoveu o que muito mais do que você esperava? Mas não acredito. Não, ela teve a melhora, o médico viu a melhora, ela estava mais controlada, daí mudou o medicamento de A para B. Só que essa mudança de medicamento... Perdemos a mulher. Perdeu o controle, ela ficou mais agressiva. Perdemos. Por que não continuou? Era uma terapia dela. E aí você não teve mais... terapia dela. Eu não tive mais contato com ela. Ai, que tristeza. Segundo caso, também de uma outra senhora, que fazia parte do grupo, a filha dela chegou a me abraçar chorando de alegria. Eu falei, mas o que eu fiz? Coisa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Fiz alguma coisa errada? Professor, muito obrigado por tudo que você fez pela minha mãe. Mas o que eu fiz? A mãe dela tinha um olho de vidro. Olha. A mãe dela tinha medo de sair de casa e não conseguir se equilibrar na rua. Entrou pra dança. E eu pensei que eu brincava com ela e tal, olhava. Eu quero esse olho bonito pra mim. Brincava com ela, né? Com 4, 5 meses de trabalho, a mãe dela pedia pra ser sozinha na rua. Oi. A mãe dela me ajudava a corrigir os alunos na coreografia. Olha só. Então ela falou assim, Alan, você fez uma coisa que ninguém conseguia. Que ela não saía de casa com medo de andar. E na dança a gente vê uma evolução. 3 meses a gente vê uma transformação enorme em muitos alunos. Então são coisas que acontecem... Você está falando de patologias, né? Entendeu? Mas assim, a gente vê transformações emocionais absurdas. Muitas. Eu queria que você me contasse dos outros livros. Então, aí como eu falei, esse, idosos. Esse aqui é mais ligado à educação física. Educação física escolar, práticas baseadas na BNCC. Isso é muito bom, porque já dá Isso aqui, ele fala não só da dança, mas são vários capítulos de dança, de atividades artísticas, físicas. Então aí circo, é um organizado também que você tem um capítulo. Tem um capítulo. Esse aqui eu tenho um capítulo que aqui você também vai conhecer, por exemplo, o pezinho. O que é o pezinho? E aí tem a sequência coreográfica dele. Aonde coloca isso aqui? Então é mais ligado na escola. Entendi. E para aplicar? Para aplicar. E como aplicar, tá assim... Mamão com açúcar. O plano de aula tá pronto aqui. Tá pronto. E esse aqui é o último que eu lancei, por quê?
Gira Brasil. Esse Aliás, gira- tem prefácio De quem? de quem? Dessa... Vai fazer o da Carla, claro, né? Esse aqui, a ideia surgiu pelo seguinte... Você vai no curso de danças Danças circulares. circulares brasileiras. Você vai no curso de danças circulares. O que tem de dança circular brasileira em curso de dança circular? Olha, eu não sei, porque eu conheço algumas pessoas... Ai, eu tenho que falar focalizador, porque senão eu levo bronca, né? Bronca. E eu acho essas coisas engraçadas, porque, Alan, antes de mais nada, eu já era da dança antes do movimento da dança circular. Então, antes do movimento da dança circular, com todo o meu respeito a Vosien e todo esse pessoal estudioso, nós já dançávamos. E antes de nós, nossos antepassados já dançavam. E aí? E ninguém dava nome de focalizador, e ninguém dizia isso pode, isso não pode. A dança nunca aconteceu assim. Esse que é o detalhe. Na dança circular, você vai no curso de dança circular tradicionais, vamos dizer assim? Bom, pelo menos os cursos que eu frequentei. Eu pego uma música brasileira, de um cantor brasileiro, e formo coreografia com aquela dança, com aquela música. Sim, é o que eu vi também, algumas coisas Depois, criadas Eu peguei um recentemente. dia, levantei a mão e falei assim, e a ciranda pernambucana não é circular? Sim, a Lia de Itamaracá, pelo amor E de Deus, o né? Siriá do Pará não é circular? Claro. E o Essa caranguejo do Rio Grande ciranda do Sul? quem me deu foi Entendeu? Aí que Lia eu que vi, uma mora coisa. na ilha. Aí eu parei e fui escrever o que é dança, o que é dança circular, o que é dança circular brasileira. Até ciranda, cirandinha. Então, mas não... E aí, nessa de colocar danças circulares brasileiras, chegaram até me ligar e falaram, mas por que danças circulares brasileiras? Você provocou a ira de algumas pessoas. Eu falei assim, minha senhora, eu não estou falando de danças circulares sagradas. Se você ver aqui, tá danças circulares brasileiras, danças de roda. Danças de roda brasileiras. O carimbó é uma dança circular, Claro. tá ali. Sim. A araruna é uma dança praticada em roda, tá ali. Sim, claro. E sempre houve, e muito antes de Então- você codificar, elas já estavam ali, e provavelmente teus antepassados É estavam isso. dançando e os meus também. Então, é isso. É o De que eu mãos fiz. dadas. É o que eu falei assim, gente. A ciranda eu tenho... É que eu não coloquei ali separado. Acho que tem só ali a de Pernambuco. Mas se tem duas aqui do Rio de Janeiro e mais a pernambucana, que eu coloquei em prática até nosso curso eu coloco lá. Então, nossa, professor, onde eu vi isso aí? Aqui do Rio de Janeiro, gente. Aqui Claro. Caranguejo não é peixe. Ah, Caranguejo. sim. Tem- Essas musiquinhas todas eu cantava Então- e brincava na escola ainda. Brincava, então, são cheguei a músicas que eu brincar. são danças que eu peguei, praticado em roda e coloquei. Danças circulares brasileiras. Claro, sim. Então, nesses 3 exemplos aqui, você vê, é mais lúdico, é mais educacional, é mais saúde, que é o idoso, para que serve essa dança com o idoso. Então, são 3 temas que dá para abraçar, ó, tranquilo. Então, mas vamos falar um pouco desse posicionamento xiita, assim, desse exagero, dessa luta, porque as pessoas se organizam e começam a execrar as pessoas que fazem parte do movimento. Justamente. É esse que é o detalhe. E aí, você está falando, né, das danças circulares, que sim, existe um movimento organizado, aliás, mais de um, né, porque é das danças circulares sagradas, e tem outros nomes também, me perdoe que agora não lembro, mas, enfim, tem essa organização, isso é muito bom, isso é muito válido, mas não se pode excluir, julgar. Justamente isso que está acontecendo. Estão julgando o trabalho do fulano. Sim. Mas por quê? Porque não está baseado no autor X. Sim, no pensamento Mas- que eles seguem. Só que a questão é a seguinte: se todas as danças vieram de antepassados, você está respeitando os teus antepassados e eu estou respeitando os meus, como eles, os deles, ou não. Eles estão respeitando provavelmente o professor deles. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que Pode não. ser que sim, pode ser que não. Para mim, tá tudo bem. Não é verdade? Mas, assim, falando em antepassados, você tem antepassados europeus? Olha, o meu avô, por parte de mãe, era português, se eu não me engano.
A mistura de Sim. português com cearense, se não me engano. A confusão que... Eu também tenho. Lá no Nordeste... Mas você certamente tem indígenas, povos originários no sangue. Tem, Sabe que eu também tenho? também tem. E eu descobri recentemente, não faz um ano que eu descobri que tinha indígenas bisavó. Não é longe, é muito perto. Se você pensar em 1800, quase 1900, é muito perto. Mas gente, E aí você fala pra mim o que que eu posso, o que que eu não posso dançar. Eu ainda não descobri o que a minha família dançava, Alan, mas assim, tá no meu sangue, tá na minha raiz. Talvez seja o que eu tô falando. Os nossos antepassados, nossos ancestrais, vamos dizer assim, deixaram essa pitada. O pessoal pergunta pra mim, Alan, mas como é que tu consegue guardar tanto ritmo na cabeça? Eu não sei. Eu ouço a música, olha, isso é tal coisa. Reconhece, não reconhece? Eu Reconhece. Não sei, gente, eu não sei. Como... Quem sabe eu não estava já aqui junto com meus avós, bisavós, entre aspas, em espírito, dançando com eles? Será que não é isso? No meu trabalho, muitas vezes, os meus alunos falavam assim, mas da onde você tira isso? Como você sabe isso? Olha, e a minha resposta, eu não sei, eu só sei que eu sei. Então, Carol, presta atenção. Porque é como se estivesse no DNA, de fato, a gente tem aí o conhecimento, ele está presente na gente. A habilidade motora eu trouxe de onde? Para dança. Lá de trás. Minha mãe e meu pai adoravam de dançar. Então, quem sabe, os pais dele não gostavam também, será? Por exemplo, você falou de ancestrais aí. Minha mãe conta a seguinte história. Nasci no Piauí. E numa época que ainda estava assim, entre aspas, branco é branco, negro é negro, índio é índio. Ainda não estava muito misturado. Não. Minha mãe fala que minha avó, por parte de pai, falou assim, minha filha, sotaque nordestino, minha filha, dá de mamar não, fica quietinha aí, vou dar uma mãe de leite para esse menino. Deixou a mãe reservada uma quarentena. Depois de 40 dias que ela foi pegar no Alan. Durante 40 dias eu tive que mamar com a mãe de leite. E por que isso? Era um costume? Porque a sinhazinha tinha que repor o corpo dela. Entendeu a situação? Ela tava... Pra não destruir, pro peito não cair, sei lá. Alguma coisa assim, não sei. Eu digo, mas por quê? Às vezes era pra não ficar fraca, né? Tinham algumas crenças. Sua avó não deixou, meu filho. Mas... Olha... Mãe de leite. Mas isso era muito chique, ter uma mãe de leite. É isso que eu tô te falando. Porque o meu pai também tinha uma babá. E o meu pai foi nascido em 1922. Não sei se é a época aí dos teus pais. 1942. São mais jovens. Mas meu pai, ele de 1922, e ele tinha uma senhora que cuidava dele, negra, já era alforriada, né? Já em 1922. Mas ele tratava como escrava, criança. Ele dava ordem, gritava, venha já aqui. E a família dava risada disso. Hoje, não, a gente não acha mais graça. Hoje, a gente está em 2025, a gente vê de outra forma. Mas você vê como se carregava esse tipo de atitude, né? Aí, voltando às ancestralidades. Aí eu pergunto, mãe, mas como é que a senhora fazia para festa e tudo mais? Ela disse que, segundo ela, disse que ela fugia do meu avô para ir para as festas. E é o que acontece na maioria das vezes na evolução da dança brasileira. Por exemplo, por que na quadrilha junina o aluno se apresenta todo maltrapilho? Então, eu não gosto disso. Sendo que é uma dança típica europeia. O europeu se apresentava assim? Não, e de festa, a pessoa vai bonita. Tanto é que, se você lembrar, o Chico Bento, quando tinha festa, ele punha botina. Bota o paletó de festa e a botina. Não punha botina e ele ficava bravo que ele não gostava de colocar botina. Então, é um pouquinho de desconhecimento. Então, eu falo assim, gente, sabe o que é isso? É que lá em 70, mais ou menos, que apareceu aquela... Da Verminose lá, a campanha da Verminose. Eu lembro. Era o... Ai, eu lembro. Ele colocou o Jeca, como é o nome do autor que fez o Jeca Tatu, gente? Esqueci o nome do autor. O Monteiro Lobato? Não é Monteiro Lobato. Não é o... outro. Ele inventou o Jeca. Mas por que o Jeca? Para essa campanha de verminose, de
como não andar na rua para não querer adquirir verminose. O que era? Eu lembro disso. Descalço, maltrapilho, blá, blá, blá. Sim. Aí eu, com vontade de pensar pra caramba na escola, nossa, o caipira é brasileiro. Entrou na escola, não saiu mais. Sim, sim, porque Foi isso. aquele personagem fazia o Aí eu papel ali. pergunto... Realmente, ali naquele momento que a televisão estava entrando nos lares, realmente influenciou e muita coisa era torta. Aí eu peguei, Né? eu falo muito discurso, eu Puxa, falo você assim, tem inclusive, por que é o maltrapilho? Mas sendo que, na história da quadrilha, eu, brasileiro, estou servindo ali o europeu. Estou ouvindo a música dele. Por exemplo, Anarie, Alavantu. O que lembra? Sim, a quadrilha Francês. francesa, E aí, certamente. será que o francês estava ali feio, o maltrapilho? Não. Não. Ele levou aquela festa para dentro do salão dele. Sim. O europeu viu que era mais alegre e foi lá dançar também. Sim, e trouxe essa aí cultura. teve essa confusão aí. Essa mas, mistura. O porquê do maltrapilho? Não, Não tem- aí tá me já entendendo? é É uma isso. interpretação É isso, errônea. é a confusão que fica da hereditariedade da nossa dança. De onde Você vem? falou um termo que você falou que o caipira, quando ia dançar a festa junina francesa, ele estava servindo. Assim, o brasileiro serviu ao europeu. Ah, nesse sentido, de, Servia. de trabalhar para ele. o sim, o sim. brasileiro, na época era Entendi. isso, o brasileiro serviu ao europeu. Claro. Ouviu aquela música, mas tá muito chato Estava essa ali música. dentro da casa, É, trabalhando, trabalhando. aprendia e queria Ele imitar. queria imitar. Sim. Por isso- E por outro lado, os europeus iam lá, Mas, pô, mas ali é adianta, muito mas mais divertido, e né? aí teve E isso. claro, A foi a confusão. história do samba também, foi assim, né? O samba foi assim, que eu intrudo lá o português brincando na rua, Sim, proibiram, aí vem um batuque do negro, aí vem isso, e junta tudo, surgiu a sim, escola de samba. sim. Então, são coisas que a nossa hereditariedade, nossa evolução histórica em relação à dança, é que precisa ser colocada em pauta, é isso. Como foi feito? Sim. Assim. Sim. E de novo, e aí a gente está falando de cultura de cada um, de cada brasileiro. E a gente está perdendo isso. Tá perdendo. E sabe? E daí fala assim, poxa, mas você trabalha só com dança. É, só com dança. É muito profundo. E a gente está perdendo a própria identidade. Quando a gente fala de resistência hoje na política, né? Justamente. As pessoas têm essa atitude política. Está falando de resistência, mas como resistência se você não se conhece? O que é que eu vou fazer? Nada. Vou aceitar. É Exatamente. Ou vai gritar, né? Mas não está se representando, se não se conhece, não é só levantar o dedo e gritar, né? Isso. Então são coisas que nesses 3 livros eu coloco até como conceito. O que é cultura? O que é folclore? E o que é dança folclórica? Sim. São 3 temas ali conceituais que, pô, gente, mas realmente... Por exemplo, o Roberto Carlos é cultura? Diferente do Pinduca? Diferente da Dona Teté do Cacuriá? Ai, olha Olha a a confusão Carla que dá. falando. Eu vejo o Roberto Carlos tão cultura enquanto Brasil, como qualquer um regional. Aham. Porém, o Roberto Carlos, ele tem um suporte comercial por trás que faz dele diferente. Justamente. Cultura de massa. Quero divulgar. Agora, se eu falar que... Divulgar e vender, né? Divulgar e vender. E agora, quem foi Dona Cacuriá Dona Teté do Cacuriá? Quem foi? Sim, não conheço, Pouquíssimas mas pessoas conhecem. Ela até faleceu já. é como a tia Ciata do samba. Ela Quantos divulgou, conhecem? ela que divulgou o Cacuriá lá no Maranhão. Uhum. Uma das divulgadoras do Cacuriá no Maranhão. Só que o que é Cacuriá? Que diabo de nome é esse? Também conhecido como Carimbó das Caixeiras. Então são, assim, evoluções que eu tenho que pesquisar, que ler, vamos dizer assim, e colocar em pauta. E você falou que Cacuriá dança até hoje. Eles gostam até mais do que as outras danças mais comerciais modernas. Por quê? Porque, assim, a letra da música interpreta o movimento. O Cacuriá é assim como fosse uma ciranda maranhense, entre aspas, porque a maioria das vezes é dançada em roda, eu puxo você para dançar, a letra da música vai interpretar o movimento, vou brincar de dançar com você, depois eu com o... Mas, Alan, concorda, eu acho assim, se eu estivesse lá no Maranhão e tocasse um Cacuriá que
que naturalmente todo mundo conhece, todo mundo canta, todo mundo sabe dançar, eu que sou de fora, eu falo assim, é aí que eu quero entrar, porque isso é muito divertido, todo mundo sabe, todo mundo canta, todo mundo dança, é aí que eu vou entrar. E não no comercial, que é uma coisa que eu tenho sempre a obrigação de conhecer o novo, que estão me enfiando com ela abaixo. É né? isso aí, o que está acontecendo é isso. O Roberto Carlos, não, ele é ótimo cantor. Mas eu estou falando, ele tem, igual você acabou de falar, ele tem um suporte de divulgação. Sim. É um outro mecanismo, nem melhor nem pior, mas é diferente. A outra do Selma do Coco. Quem é Selma do Coco? A Selma do Coco eu já vi. Então, mas sabe quando ela passou a ser eu já vi. começou a ser mais divulgada? Porque descobriram o batuque dela e ela cantando e levaram para é tipo de um congresso de música e dança internacional nos Estados Unidos. A-E-I-O. E aí ela foi uma das que... Porque aquela percussão que ela tira do pandeiro, ninguém conseguia entender. Era só ela. Aí, então, começaram a divulgar o nome dela na mídia. Então por isso que teve uma repercussão diferente. Que ela foi uma das convidadas nesse... acho que era um congresso, não me lembro o que era. Então, mas você sabe que recentemente, essa semana mesmo, eu vi um cacuriá, uma publicação no Instagram. E a pessoa comentava, mas de uma forma até um pouco maliciosa. Então, você sabe o que é isso? Você acha que tem a ver com funk? Mas o que você acha que eles estão fazendo? Mas com malícia. Quando é exatamente o contrário que você está me contando. Me fala um pouco disso, desse cruzamento, dessas culturas. Esse cruzamento é o seguinte, o que acontece? Cacuriá. Cacuriá é uma dança que... O Alan e a Carla vão dançar, o Alan e a Carla se conhecem, assim, tanto o Alan quanto a Carla tem que ter um gingado, um requebrado, um quadril mais solto. Sim, ali no vídeo aparece, eles fazem um movimento redondinho assim. Bem redondinho, tranquilo. Só que aí eu tiro do Maranhão e vou lá vim para São Paulo. São Paulo é uma coisa mais eclética. Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? É outro corpo. Por que essa linguagem essa maliciosa? Por que eu não fui lá ver primeiro, entender primeiro? Claro. Se eu lhe contar que o cacuriá, por exemplo, é, entre aspas, a parte profana de uma festa religiosa. Acabou a festa do divino, derrubada do mastro. Até aquele dia... Era só ladainhas, era só orações. Oração pro Divino Espírito Santo. Blá, blá, e é uma festa linda. Acabou a festa do Divino. Vamos lavar pratos, vamos dançar cacuriá. E aí vamos dançar, vamos brincar. Sim, vamos fechar, vamos relaxar. Será que ele sabe disso? Sim. É essa confusão que exatamente. Tá dando, e esse olhar da pessoa de fora... querendo interpretar, é que nem o gringo falando da lambada. Você lembra a erotização que o gringo, como o gringo via a lambada, e nós dançávamos a lambada, eu falava assim, gente, não é fácil dançar a lambada, não dá para pensar nessa sacanagem toda que vocês estão vendo. Eu estou falando, o gingado do brasileiro dá uma certa assim... eles entram em pane, né? O gingado do brasileiro deixa o pessoal meio louco. Exato. Por exemplo... Mas não está no contexto, né? Você é da área de salão. Vou fazer uma pergunta para você. Pode? Claro. Tem relação do samba com o tango argentino? Tem alguma relação? Eu vejo muita relação. Mas assim... não, direta não. A evolução. Faz de conta. Eu dançando tango... Vou chegar até o samba. Sim. Tem? Não. Vamos falar assim. Tango é da Argentina, samba é do Brasil. 2 assuntos. Tem raízes muito parecidas? Tem. Tem desenvolvimento muito parecidos? Tem. Tem histórico muito parecidos? Muito. Mas são 2 setores. Nesse ponto, sim. Mas aí o que eu ouvi foi bem diferente. É que praticamente um nasceu do outro, que o cara estava falando. Eu falei, Então, isso que eu fiquei assim, e agora? Levanta a questão ou não levanta?
Eu fiquei... Mas em que contexto a pessoa falava isso? Assim, por exemplo, através do tango eu aprendi o samba. Foi Bom, praticamente isso. isso tudo bem, eu acho até que... Teve uma confusão. Não, eu sei nem até explicar, acho porque eu achei, assim, meio... a pessoa que dança tango, ela acaba tendo habilidade maior para fazer o samba de gafieira Isso. e vice-versa. Eu acho que um ajuda o outro. Mas sabe por quê? Como meu olhar, muita coisa da gafieira hoje foi puxada do tango. Aí sim. E eu nem acho isso muito legal. Eu acho que não precisa. Samba tem a sua própria personalidade. Não Então, precisaria. eu assim, gente, Como agora? puxar tudo do tango pro bolero. Eu acho muito chato. É meio... Não precisa. É o que eu tô falando, tem que estudar muito para realmente colocar... Uhum. É igual a última pesquisa que eu fiz foi shot, uma dança de muitas etnias. Shot, um único ritmo. Eu Veja. encontrei, acho que 12 ou 14 variações de shot no Brasil. Não, fora que se você for para cada cidadezinha, para cada salão, Entendeu? pode ter diferença, Aí, né? Entendeu? A confusão Sim, que é. mas a pesquisa é necessária, né, Alan? Não adianta. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Muito fiquei obrigada. triste A agora. conversa foi ótima e ainda tem muita coisa para a gente falar, né? Muita. Gente, nós ficamos por aqui. Em breve a gente vai ter a data de lançamento do nosso livro, então aguardem, porque a gente vai estar aqui falando, né, Alan? Com certeza. E muito obrigada para você que chegou até o vídeo. Curte, compartilha e fica com a gente. Alan, obrigada. Muito obrigado, Carla. Até a próxima. E olha o lançamento do livro. Aguarde.